Olá, amigos da TV Impacto e do Jornal Impacto. 12 de outubro é o Dia das Crianças. E é claro, o Jornal Impacto e a TV Impacto não poderiam deixar de prestar uma homenagem a esse dia que é carinhosamente comemorado no nosso país, no dia 12 de outubro. Aliás, coincide com o Dia da Padroeira dos Católicos do Brasil também. E por isso nós convidamos aqui, e já está aqui do nosso lado, a psicóloga Amasa Carvalho, que, inclusive, eu peço a ela que faça a sua apresentação, né? De onde ela vem, o que é que ela está querendo aqui em Santarém. Bem-vinda. Muito obrigada, me chamo Amasa Carvalho, né, como o senhor já falou. Minha especialização é na área de psicopedagogia, com ênfase em psicologia educacional. Tá? Meu mestrado é na área das ciências ambientais, com a linha das comunidades tradicionais da Amazônia, né? E essa é uma área, quando o senhor fala sobre mesmo esse Dia da Criança, nossa, que momento especial e que momento importante mesmo de ser discutido sobre esse tema. E foi por isso que nós trouxemos você aqui, exatamente para que a gente possa levar o papai, a mamãe e a criança que também já entende alguma coisa e vai nos assistir, possa captar alguma coisa importante para a formação do seu caráter, né, para o seu futuro. É isso? Com certeza. Tem uma frase muito interessante de um doutor na área da educação, Dr. Daisaku Ikeda, onde ele diz que a grande questão não é que mundo eu vou deixar para os meus filhos, mas sim que filhos eu vou deixar para o mundo. Essa é uma frase muito forte e interessante. Muito forte, muito interessante, que reflete muito do que precisa ser feito realmente. Quando se coloca essa educação na mão mesmo da babá, na mão da televisão, na mão de terceiros, essa educação, esse criar, entendendo a educação como um todo, quando nós pensamos mesmo higiene pessoal, quando nós pensamos no por favor, no com licença, no obrigado, no bom dia, no cumprimentar as pessoas quando nós encontramos, né? E também questões como valores. Por exemplo, aquela criança que traz para casa um lápis que não é dela. Cabe aos pais, né? Esse lápis não é seu. Devolva que esse lápis não é seu. Isso é errado. E colocar, de fato, esses valores para essas crianças. Isso cabe, de fato, à família. Isso cabe aos pais. Entendendo os pais como sendo o grande espelho daquela criança. O grande espelho. Então, assim, comportamentos como, por exemplo, o telefone toca em casa. E aí, nisso, esse telefone toca, aí a mãe fala pro filho assim, olha, fala que eu não tô, atende, fala que eu não tô. Já deu um exemplo. Já. Tudo isso acaba sendo incorporado. E que moral ela vai ter realmente para falar, olha, não minta pra mim. Então, assim, todo esse cuidado com aquele serzinho que eu tem lembro ali agora na que frente. tem até aquela piada, né, que a mãe ou o pai pede para o filho dizer que não está, daí ele vai lá e diz, olha, o papai mandou dizer que ele não está. É isso? Muito próprio das crianças, Exato, né? exato. Muito próprio das crianças, é Exato. isso. É exatamente isso, né? E tantas outras questões que é dessa forma, é lá pequenininho mesmo, 2, 3, 4 anos, 5 anos, que a gente vai estar ali moldando o caráter daquela criança. O caráter, o que ela vai estar trazendo mesmo para a fase adulta, né? E quando ele não encontra na casa dele, com a família, essa pessoa que vai estar colocando para ele limites, coisas assim que a gente observa mesmo no dia a dia. Por exemplo, a gente está no restaurante e você vê uma mãe falando, filhinho, o que você quer comer? Filhinho, onde é que você quer sentar? Isso, você está colocando para uma criança de 3, 4 anos, né, a autoridade de questões que ela não sabe sequer quem ela é ainda, né? Então, assim, existem questões que são os pais mesmo que têm que colocar, né? Respeite o mais velho, respeite as pessoas que estão falando, sente aqui, né? Colocando mesmo onde é o espaço dela, ensinando a ela tudo isso. Ensinando os limites, né? Ensinando os limites de tudo isso. Né? E esse cuidado mesmo em entender aquela criança como um outro, né? Martin Buber fala muito sobre essa relação eu-tu, né? Entender o outro como um outro na relação e não como uma coisa, não como um objeto, né? Mas com todo aquele respeito que ele precisa ter. E essa criança, sendo tratada dessa forma, vai naturalmente transmitir esse conhecimento a outras pessoas também, às outras crianças também. E mais pra frente vão ser adultos bem diferentes do que a gente vê, né, em tantos âmbitos da sociedade no hoje, né? A gente percebe aí essa questão das inversões de valores mesmo muito forte no hoje, quando nós pensamos na questão de gênero, no respeito que precisa ter, né, a todas as minorias e que tudo isso vem de casa. Certo.
É o seguinte, eu vou fazer uma colocação aqui, eu espero não ser mal interpretado, porque a gente acompanha a evolução do mundo, né? E eu penso, é um pensamento muito particular meu, de que essa mudança que nós temos hoje no comportamento da própria criança ou do adolescente, ela é reflexo do mundo em que vivemos em relação à necessidade de a mãe se ausentar hoje de casa para trabalhar fora para complemento de renda e tudo. Eu busco então lá para trás, para não me confundir, de que me parece que quando a mãe ela cuidava mais da criança, né, na formação em casa, que ela não era obrigada a ir trabalhar fora, me parece que a sociedade era um pouco mais organizada. Eu não sei se eu estou errado. Na verdade, tem muitos pontos aí. Sim. Você está muito correto mesmo no seu pensamento. E a gente precisa muito pensar e rever muita coisa, realmente. E longe de mim pensarem que eu sou contra a mulher trabalhar fora, por favor. Com certeza. Eu entendi seu pensamento. Nesse sentido mesmo de... Dentro de casa, a gente percebe que as relações de hoje são muito diferentes das relações anteriores. Por exemplo, muitos casais hoje, recentemente, se casou e logo se separam, né? E aquelas crianças, como é que ficam? Né? Normalmente ficam com a mãe, que fica a mãe esse cargo mesmo, né? De educar essa criança, de ensinar tudo a ela e de trabalhar e sustentar a casa, enquanto esse pai está mais ausente, né? Ou mesmo esse contexto familiar está mais ausente. Antigamente, as pessoas moravam mais próximo dos seus avós e tinham muito contato com eles. Hoje se precisa sair mesmo de cidades, às vezes né, dos interiores, para vir trabalhar em outros locais, enfim. Então acaba se distanciando mais esse elo familiar. E é no Natal, normalmente, Dia das Crianças, que esses momentos acontecem. Certo. Então, assim, e nesse momento, de fato, essa mulher, de fato, ela fica muito sobrecarregada com esse número de tarefas que ela tem. E aí que entra a entregar para babá, né, ou então vai para a creche, muitas vezes na creche não tem um profissional de qualidade, né? Porque não cabe, de fato, a babá, não cabe a creche mesmo, é aos pais. E essas relações, inclusive de separações, e essas relações, assim, completamente desordenadas que a gente encontra hoje, muito comum, né? Elas determinam muito de como é que essas crianças vão ser formadas. Porque essas brigas, esses gritos, né? Tem algumas separações, lógico, que são muito amigáveis, né? Que os pais ali têm uma relação fantástica com os filhos e entre si de muito respeito, mas tem algumas relações que não são assim. E a criança traz isso como reflexo. E esse é o grande ponto de preocupação, né? A mãe, de fato, ela poderia ficar com esse cargo do criar, do educar, de trabalhar. Mas e se ela tivesse um apoio, de fato, né, em todo esse processo, como seria? As mulheres têm essa questão mesmo de muita força, muito próprio mesmo das mulheres, muito próprio da história das mulheres em si, né? E que vem muito delas. Isso se chama, né, sobre a revolução mesmo, essa revolução que vem de dentro, né? Essa revolução que vem para o bem, de fato, que essa esperança, essa coragem, essa sabedoria da mãe, essa sabedoria do pai, porque tem alguns pais que também ficam com essas crianças, né? A mãe vai embora e os pais ficam com toda essa situação, e passar isso para essas crianças, nossa, é uma grande vitória, né? E independente, né, das situações em que se vive, se essa mãe que cria sozinha, ou se é esse pai que cria sozinho, ou essa avó que fica mesmo com essa criança enquanto os pais vão embora, independente de quem seja, é necessário mesmo ter muito, internamente, essa sabedoria, essa coragem e esperança para poder passar para essa criança tudo isso. Vamos logo entrar então num assunto muito atual e moderno, né? E hoje é a questão da tecnologia, o acesso ao celular, né, ao tablet. Isso é maravilhoso. Antigamente, quando não tinha isso, tinha pai ou mãe que ficava feliz e quando estava numa festa de aniversário, por exemplo, dando um bom exemplo, né, ficava feliz quando a criança tomava junto com ele um copo de cerveja, ou então dava uma tragada no cigarro, né? Hoje, o que substitui isso é o celular, me parece, né? Tem pai e mãe que acha bonito a criança desde menos de um ano já está com celular. Isso é normal, é legal. Não é interessante. Não é interessante, por conta mesmo de inúmeras questões, desde físicas mesmo a mentais. A física, nesse sentido de que as crianças estão deixando de brincar na rua, de subir nas árvores, para poder ficar brincando apenas naquela posição ali, né, nos celulares, e perdem mesmo todo esse desenvolvimento que a atividade física desenvolve, né, que só a atividade física vai estar trazendo para aquela criança, para aquele momento de estirão mesmo, de crescimento, muito saudável, ela vai estar ali sentadinha, brincando ali
daquela forma. E com todo esse cuidado, no caso mental, porque o que essa criança vai estar tendo acesso? O que ela vai estar encontrando ali nesse mundo? E ela vai estar sozinha? Ali mexendo só ela, entende, assistindo uma série de situações de violência e inúmeras outras, né? Que vão estar formando o seu caráter. Então, assim, é muito delicado essa questão das tecnologias, podem ser usadas muito ao nosso favor, Sim. muito na educação, enormemente. Mas quando a gente pensa mesmo nesse desenvolvimento da criança, ela é muito delicado. Desde coordenação motora fina, é aquela criança que não vai ter mais aquele costume de pegar na caneta e escrever, formando mesmo inúmeras possibilidades depois de tocar um instrumento musical, de fazer muitas coisas, de pintar. Por quê? Porque a coordenação motora vai estar ali apenas nos polegares, principalmente, né? Mexendo e escrevendo mensagens ou desenhando por ali, sendo que ela poderia estar exercitando outras áreas do cérebro mesmo. Vamos entrar também nessa questão aí, já que também é muito comum, a tecnologia traz para dentro de casa a questão da pedofilia. Sim, sim. E aí, como é que o pai deve policiar, entre aspas, ou coordenar isso aí? Esse é um crime gravíssimo e que nos toca muito, né? Nos perturba muito o sono para quem é mãe, para quem é pai, de situações dessa natureza. Infelizmente são situações mesmo que estão aí e que cabe ao pai, cabe à mãe cuidar dessas páginas, colocando mesmo segurança nessas páginas para que eles não tenham acesso a tudo isso. Nas redes sociais, para quem tem filhos adolescentes, ter acesso mesmo a esse grupo de amigos com quem ele conversa, com quem ele sai, deixar mesmo um ambiente para essa criança, para esse adolescente, que ele sinta confiança nesse pai e nessa mãe. Convidar esses amiguinhos para dentro de casa é uma possibilidade fantástica, até mesmo para ele conhecer quem são essas crianças, né? De onde essas crianças estão vindo, o que elas conversam, qual é esse assunto. Ao invés de simplesmente, não quero seus amigos aqui, não gosto dessas crianças, não traz essas crianças para dentro de casa. Está perdendo uma excelente oportunidade de estar conhecendo mais o seu filho e estar também atento a algumas falas. Alguém fala, né? Alguma das crianças fala sobre alguém, mas quem é o fulano? Uhum. E dessa forma, né, chegando até essas situações. Bem, e tem uma questão que, embora já tenha sido lá atrás, bastante, digamos assim, criticado e também aplaudido, é a questão da lei da palmada. Sim. O que você podia falar para a gente sobre a questão aí? Porque quando, no nosso tempo de criança, eu estou com 63 anos, para parecer 40, uma palmadinha do papai e da mamãe, até na escola, às vezes, para aprender tabuada, funcionava. E a gente não reclamava porque era comum, é costume. E hoje, como é que a senhora avalia isso? Essa questão, ela inclusive está sendo muito invertida, né? Aquele aluno que chega, não é mais o professor que, né, na escola, dá essa palmada no aluno, mas na verdade é esse aluno que acaba batendo os professores e os pais estão indo para agredir os professores também, né, em defesa desse aluno, sem escutar esse outro lado. Então, assim, como nós falamos anteriormente, sobre essa inversão de valores, essa questão da lei da palmada, existem inúmeros casos mesmo de agressão física severa, então assim, entra mesmo nessa questão, tá? Mas esses castigos, eles acabam sendo necessários para essa criança entender, né, que muita coisa é errada, que tem muita coisa que não pode ser feita, porque se esse pai não faz isso, não coloca esse limite, não coloca esse ponto de errado ou certo para essa criança, vai estar encontrando com o professor, que acaba sendo a primeira figura de responsabilidade, como diz Cortella, que essa criança vai estar encontrando na vida dela. O professor acaba sendo essa primeira figura de responsabilidade, porque em casa ele não teve. Se esse professor não consegue, vai para a direção. Se a direção realmente não chega nesse colocar o limite, porque afinal não é o papel de professor e direção, vai acabar chegando até a polícia mais para frente. Né? Vai ser esse adolescente que vai estar cometendo inúmeras situações, vai lá para frente. Então, este castigo, ele é necessário, né? Mas a intensidade dele, essa é a grande questão, porque acaba, de fato, alguns casos, como nós conhecemos, levando a lesões mesmo para traumas de uma vida inteira. Tem muitos casos aí, inclusive, né, divulgados pela própria imprensa, de pai e mãe, que às vezes colher quente na mão. Nossa, ferro quente. Ferro quente. Nós Então, vemos cada situação. Aí isso aí já não é palmada, né? Não, isso não é palmada. Palmada educativa. Não, de forma isso não alguma. É mais. Não, de forma alguma. Isso é aí extrema crime. Crueldade. Aí precisa realmente ser denunciado. Então, assim, a gente aproveitando e agradecendo mesmo esse momento de vocês, porque vocês têm um papel imenso na sociedade. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque vocês, enquanto imprensa, vocês são formadores de inúmeras opiniões. E muitas pessoas
têm coragem de fazer coisas depois que ouvem de vocês, né? De denunciar, de entender o que é certo e o que é errado, né? Depois de ouvir tudo isso de vocês. E, de fato, situações como essa, elas são crime, elas precisam ser denunciadas. Por mais que algumas pessoas tenham medo de denunciar, mas ele é necessário. Como é que a senhora analisa hoje a questão das programações de televisão, considerando a questão das crianças e adolescentes? Nossa, um exemplo claro, há pouco tempo atrás, eu passando pela frente da TV, umas 5 horas da tarde, umas 5:30, e aí eu escuto uma fala, né, de 2 adolescentes falando uma para outra na TV, conversando uma com a outra e uma falando para outra assim: ah, não, eu vou engravidar dele porque ele é rico. Ó. E eu parei, né? Na hora e fiquei olhando para ver se alguém aparecia na cena da TV para falar, olha, não faça isso, né? Ter um filho é muito sério, isso é muito grande. E olha, não teve nada, não teve nenhuma continuidade. Aquilo me desesperou por imaginar que naquele momento inúmeros adolescentes, inúmeras crianças estavam ouvindo aquilo também e sem nenhum responsável ao lado para falar, olha, tá vendo esse exemplo que ela tá dando? Isso tudo é errado. É errado. Então, assim, me preocupa muito esses horários, me preocupa muito o que está sendo passado. Por quê? Formadores de opinião. E teve agora recentemente esse caso da exposição lá no Museu Municipal. Então, e aí nisso, e tudo isso nos leva a uma guerra ainda, tá, entre o a favor e o contra, né? É muito grande. E isso tudo nos leva a pensar muito sobre tudo isso, né? Até que ponto, de fato, deixar esse filho assistindo tudo que ele quiser na televisão, isso vai, de fato, ser produtivo para ele, isso vai, de fato, trazer um tempo de qualidade para ele. Né? Porque existe essa inversão enquanto tempo de quantidade da qualidade dele. Agora, enquanto qualidade, o que você está colocando? O que tem na televisão? Quais são os programas que de fato trazem e contribuem alguma coisa positiva para essas crianças? Bem, então aproveitando a oportunidade aqui, que é o Dia das Crianças, dia 12, e a sua ilustre presença aqui, eu queria que a senhora levasse então para a mamãe e o papai que nos assistem nesse momento aqui através da TV Impacto, uma espécie de aconselhamento pelo seu conhecimento, né, em relação a esses assuntos. Bom, primeira coisa, parabéns pelo Dia das Crianças. É um dia muito especial e vocês, enquanto crianças, enquanto jovens, enquanto adolescentes, todos têm um papel importantíssimo para o mundo. Porque daqui para frente, tudo isso aqui, né, vai ser ali movimentado, vai ser transformado por vocês. E o que vocês estão fazendo no hoje? Estão estudando direitinho? Estão estudando corretamente? De fato, tirando esse tempo para fazer tudo isso? O Dr. Daisaku Ikeda fala uma frase fantástica, né? Enquanto 3 pontos a serem feitos pelas crianças, pelos jovens e pelos adolescentes, que é: prezem por seus pais, respeitem eles com tudo que vocês podem. Segundo ponto, estudem bastante, muito, porque toda essa transformação social, ela vem através dos estudos. E como um terceiro ponto, tenham sonhos grandiosos. Por mais que a realidade de vocês, ela ali não te permita sonhar grande, sonhar alto, mas o façam. Se imaginem mesmo fazendo cursos fora, se imaginem se especializando e principalmente, independente do que você for fazer mais pra frente, independente da profissão que você for escolher mais pra frente, sempre mentalizem vocês fazendo bem para as outras pessoas. Com aquela profissão, qualquer que seja, mentaliza que aquilo é o melhor que você pode estar dando de você para as outras pessoas. E dessa forma a gente pode estar contribuindo para esse mundo muito melhor. Com uma frase inicial que nós colocamos aqui, né? Que filhos mesmo a gente está deixando para o mundo. Eu espero muito que vocês contribuem muito para esse mundo que está vindo aí. Aliás, há sempre aquela colocação de que o melhor presente que o pai deixa para os filhos, a maior herança é a educação, né? Sem dúvida que o conhecimento, de fato, a educação é a única coisa que ninguém vai poder te tirar. E que transforma o mundo, né? Pode mudar a vida das pessoas para melhor, né? Muito, exatamente. Os países que investiram muito em educação estão aí. Estão aí mesmo, e cabe cada um de nós mesmo fazer a nossa parte nesse sentido. E o nosso Brasil está deixando a desejar nesse investimento? Muito, está deixando muito a desejar. Por isso a necessidade dessa transformação dos jovens, porque é mais para frente quem vai estar lá,
né, quem vai estar lá. Então, por isso que a gente precisa mesmo cuidar muito bem, né, dos nossos filhos, estar muito atento mesmo aos nossos sobrinhos, aos nossos primos, incentivá-los a tudo que a gente puder incentivar, mesmo dessas crianças, a se especializarem e principalmente cuidar muito bem desse caráter em formação. E inclusive também da escolha do presente, né? Olha, verdade, verdade. A escolha do presente, ela é sempre, né, é o grande dia, assim, é o grande momento, que é um presente mesmo, né? Tem que ser de acordo com a idade, né? Então. Claro, a escolha do presente, ela precisa tomar muitos cuidados nesse sentido. Como, por exemplo, para as crianças menores, é sempre interessante objetos que possam, tanto que movimentem cores e que sejam muito educativos nesse sentido, de desde cedo, machuque, né? Isso, que desde cedo elas já vão aprendendo mesmo, tanto a ler, a desenhar, enfim, e todo esse cuidado com bonecas ou então carrinhos que tenham essas pontas e dependendo da idade pode ser muito perigoso para cada uma delas. Bem, teremos muita coisa ainda a abordar aqui porque o assunto é tão gostoso, mas a gente sempre tem aquele momento em que temos que encerrar, né? Mas ficamos muito agradecidos de tê-la aqui, tenho certeza que a sua participação aqui enriquece ainda mais a programação da TV de Jornal Impacto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, agradeço enormemente, né, poder estar falando, contribuindo com esse tema que ele é primordial e que possamos mesmo estar falando em outros momentos mais sobre essas questões relacionadas à infância, à violência e a inúmeras situações que acontecem e que limitam às vezes o aprendizado daquela criança, né? E que a gente possa mesmo ter esse mundo, esse futuro aí muito mais feliz, muito mais voltado mesmo para o bem e para essa paz necessária. Então que a gente possa esperar muitas coisas boas, versões de valores completas aí, entendeu? Que essa corrupção, tudo isso passe mesmo por valores voltados à verdade e começando de fato pela infância. Feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até a próxima oportunidade.